Olá, boa tarde aos amados alunos da Escola Clodoaldo Gomes, do 7º ano. Aqui quem fala é o professor Valdemir Velo. Faço votos que todos estejam bem com saúde. E vamos dar início a mais uma nossa aula de língua portuguesa. Ok? No nosso bate-papo de hoje, a gente vai dar continuidade à questão dos gêneros textuais instrucionais. Dessa vez, estudando os usos dos verbos no imperativo nesses gêneros. Vimos em aulas anteriores que os gêneros instrucionais, como o nome diz, é aquele que dá uma instrução, não é? Olha lá, só relembrando. O que é um gênero textual e o que é um gênero textual instrucional, especificamente na nossa matéria de hoje, continuando a aula passada. É um gênero textual que tem como principal característica a informação, ou seja, instrui o leitor a realizar determinada ação. Vimos nas aulas anteriores que um bom exemplo são os manuais de instruções, as bulas de remédio, e por que também não considerar uma receita de bolo, já que ela tem aquela parte ali de modo de preparo, né? Como fazer, também como um gênero instrucional. Hoje a gente vem propor para vocês, eu venho propor uma pequena atividade. Por exemplo, é sabido que as características do gênero instrucional é o que? A linguagem clara e também o uso dos verbos no imperativo. Professor, vamos falar um pouco sobre verbo no imperativo? Vamos sim. O que é um verbo? A gente sabe que verbo, numa definição geral, seria aquela palavra que se conjuga, não é? Vocês podem observar também no vídeo da professora Antônia, que ela tem falado muito sobre as formas nominais do verbo, que é no infinitivo, gerúndio e particípio. E aqui a gente vai falar um pouco sobre os verbos no imperativo. E tem lá no vídeo aí, ó. Presta atenção. É um dos modos verbais, juntamente com o modo indicativo, o modo subjuntivo, né? O imperativo também é outro modo. E assim a ação no imperativo ela é transmitida como um pedido, um convite, uma exortação, uma ordem ou um comando, conselho ou súplica. Então, é comum você sentir um pedido, é comum você sentir uma exortação, um comando, até mesmo uma ordem nos manuais de instrução. Como a gente já tem falado na aula anterior, faça isso, execute aquilo, né? Coloque naquele lugar. Bom, dentro desse bate-papo, eu queria propor a seguinte atividade com vocês. Eu queria que vocês escolhessem um texto instrucional, pode ser uma bula de remédio, pode ser um manual de instrução, uma receita de bolo, e que você retirasse como primeira atividade todos os verbos que estão no imperativo. Lembrando que é aquele verbo que dá a ideia de ordem. Depois, vocês copiassem as ordens que esses verbos estão envolvidos. Em que contexto? As frases, né, que indicam ordem que esse verbo está lá dentro. E por sinal que você assinalasse o número de vezes que a expressão de ordem aparece nesse texto. O número de frases que dão ideia de ordem no texto que você escolheu. Tá certo? Essa é a nossa atividade proposta de hoje. Um abraço e